Que Deus abençoe a cada um de vocês. Só dar uma passagem. E aí? Vou pedir a vocês um pouquinho de paciência. Acabei de voltar do Luiz Eduardo Magalhães. Estou sem dormir, eu estava num evento ontem lá da direita. A gente está rodando a Bahia para manter os grupos de direita de pé. Minha voz não está muito bem hoje. Mas, gente, a gente está aqui num dia que, felizmente, nós estamos voltando com forças ruas, mas por um motivo que nós não queríamos. Por um mote que nós não queríamos. Que é lamentar a morte de um patriota, de um cidadão de bem, de um brasileiro, de um cumpridor de suas obrigações cívicas, de um herói que deu literalmente a sua vida pela pátria. O que estamos passando hoje no nosso país não tem mais o que classificar do que tange ao arrepio de direitos e garantias fundamentais. Estamos em total estado de exceção. Chegou um nível inadmissível. A primeira morte, aliás, não só a primeira, como várias outras aconteceram. Eu me lembro muito bem, em janeiro, uma semana depois do fatídico caso das prisões, estava junto com o Leandro e o Capitão Aldo, que está a caminho, já está chegando aqui, e tivemos nas prisões, lá em Brasília, na Papuda e na Colmeia, no presídio feminino. E vimos algo que nem na pior ditadura das Américas, em qualquer outro lugar, se viu no que tange ao atropelo, a garantias legais incontestáveis, inclusive processuais, como, por exemplo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, uma vergonha, pessoas sendo presas com notas de culpa padrão. E depois, o totalitário somos nós, o terrorista que está vestindo a camisa verde e amarelo, e o vazio, a democracia, são pais, mães de família, trabalhadores, que sustentam a boa fala desses tiranos que não respeitam a ordem democrática. São os primeiros a solapar ela. Estamos vivendo em tempos tenebrosos. E nós, a partir de agora, entendedores da nossa missão, patriotas, não podemos mais recuar. Atos e ações como essas têm que ser contínuas. Ainda que dê 1, 2, 3, 10, 100, mas tem pessoas que serão a última fronteira. Enquanto existir, que seja um patriota que defenda esses valores, a nossa luta estará de pé. Há quem diga que esse Estado aqui é um Estado que não tem nenhum prognóstico de esperança para o país, que é um Estado dominado pela esquerda, que é um Estado em que não existe consciência política. É isso que a gente escuta muito aí fora. Mas hoje, como sempre foi na história do Brasil, a Bahia foi vanguarda e exemplo de liberdade, de libertação, exemplo de resistência. Nesse momento em que o país passa nessa era moderna, nós continuaremos a escrever a história. Não foi à toa que Deus colocou essa missão em nossas mãos. Gente, só Deus e eu, Leandro, Catoles, sabe, você não tem noção do que a gente passa diariamente. Você não tem ideia do que a gente engole diariamente. Para não se vender, para não jogar os pontos, para não jogar a toalha. O sistema é podre, é um rolo compressor. Eu quero te trazer isso porque também quero trazer uma reflexão
Estamos em um momento em que não cabe vaidade na direita, não cabe divisões. Estamos em um momento que temos apenas dois caminhos: ou se desunimos por vaidades e egos pessoais e o barco afunda e todos nós morremos, ou a gente dá as mãos, rema junto à liberdade e à mudança do nosso país. Tem um bandido aí, um vagabundo, um pilantra, que está prestes a ser solto. Não vai demorar, estou trazendo informação aqui. Nos próximos dias vocês vão me confirmar que é o Adélio. Quem conhece o Adélio aqui? Vai ser solto. Olha só. E senhoras de 80 anos de idade, porque estava portando a bandeira verde e amarela. Senhores de idade, que estavam pedindo liberdade, foram presos como terroristas. Olha que inversão de valores. Olha que tapa na cara do que essas postas chamam de Estado Democrático de Direito. Me desculpe, um palavrão aqui ou uma palavra desnecessária, mas não canta para classificar. Chega a piores. Mas não vou fazer uso aqui. Gente, nós temos uma obrigação moral para com esse país. Como eu falei, a Bahia, em todo momento da história do Brasil, foi um estado que foi a resistência, que foi a última trincheira da liberdade. A nossa pátria, a independência dela se consolidou aqui. Eu não falo de heróis de ontem, como Maria Quitéria, como Joana d'Arc, Joana Angélica. As heróis de hoje, como aqui nessa praça, o soldado Wesley, que foi covardemente assassinado. São mártires. Essa luta que eu, você, cada um de nós trazem diariamente. O sangue deles não pode ter sido derramado em vão, de maneira nenhuma. Não pode. E falando de heróis recentes, é claro que todo movimento é um movimento político. Tem que acabar com de que eu vou fazer palanque. Sim, porque a política é que decide. A política é o poder, e o poder é que decide, no final das contas, os rumos da nossa vida. E falando em heróis do presente, nós temos um legado que foi deixado, que a gente também, dentro da política, não pode deixar em vão, que é o legado de Jair Messias Bolsonaro, o maior presidente da história do Brasil. Antes de alguém criticar e dizer que ele foi frouxo, e dizer que ele foi covarde, pense apenas que ele tomou uma facada que quase custou a vida dele para levantar uma voz que estava engasgando na garganta de milhões de brasileiros. Estávamos acostumados a todo ano votar uma vaselina que diz que era verde e amarela e outra escolher entre elas, achando que era direita, ou o caminho do Satanás, que é o do PT e de seus séculos. Qualquer pessoa em sua sã consciência e que refletir e que acompanha a política brasileira vai ver que o Brasil, que o cenário político nacional é outro depois do surgimento de Jair Bolsonaro. Acabou a política do faz de conta. Ficou claro que existe uma luta do bem contra o mal, que existe uma esquerda que a todo momento se disfarçava em moderada e radical e de fato abraça um caminho que é a verdadeira direita, que é defensora, em primeiro lugar, da nossa fé cristã, que permeia a nossa sociedade, das nossas liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, que as portas das igrejas estejam abertas, as liberdades individuais, a liberdade de comércio, a livre
coletiva, entendendo que quem move a máquina não é o Estado, quem traz bem-estar social não é o Estado, mas é a ação de indivíduos que formam iniciativa privada. E sem empresários não há emprego e não há desenvolvimento social. Que mostrou que abdicamos dessa divisão de classes, de ricos contra pobres, negros contra brancos, homos contra héteros, cristãos contra ateus, e todos os revanchismos. E voltando ao que eu falo aqui, no que tange a liberdade, o sangue de Clesão clama por justiça. E não é justiça somente em nome dele. É justiça em nome do que ainda chamam de Estado Democrático de Direito. Não tem mais o que esconder de que o Brasil não tem sistema de freios e contrapesos salubre e saudável. Que seu encontro, que existe um poder que está mais hipertrofiado que o outro, e todos nós sabemos quem é. Vamos relembrar quando começou toda essa celeuma? Foi quando um determinado poder decidiu, em março de 2020, interferir na ação do Executivo, quando Jair Bolsonaro decidiu nomear Ramagem para diretor da Polícia Federal e, com a decisão monocrática, suspendeu a sua nomeação. A lei federal é clara: cargos de chefia e direção, a atribuição é do presidente da República e do Executivo. E por que o Judiciário se meteu nisso? Fomos nós que colocamos em risco, em atrito, o Estado Democrático de Direito, sim ou não? Mais alto para todo mundo ouvir: fomos nós, sim ou não? Quem criou a crise foram os patriotas? Está muito claro. Muito claro. A história está aí. Só não enxerga quem não quer ver. E de tantos outros casos, em que boicotes do próprio Congresso. E me desculpem a todos vocês se muitos discordarem do que eu vou falar aqui, mas o grande culpado disso tudo não é o poder, que a gente já sabe qual é, que a gente já sabe que já está putrefado. Mas se hoje está esse desrespeito, está essa hipertrofia de um poder sobre o outro, outros, e esse arrepio ao sistema de freio de contrapesos, o grande culpado é o Senado, que não se põe na sua tarefa de julgador e de fiscal do Poder Judiciário. Tem os senadores, não generalizando, conheço muitos bons, mas em sua grande maioria, que são covardes, que são frouxos, ou então de rabo preso. E aí entre os poderes. Não é verdade? Eu estou mentindo? Por muito pouco, se um de nós fizermos 1% do que eles fazem, o destino da gente é outro. Por exemplo, meu caso de Leandro. Estive com o Capitão Aldo na CPI do MST aqui na Bahia, na dirigência da CPI Federal. Acompanhei lá a diligência e estou sendo processado por 16 deputados federais do PT, do PCdoB e do PSB. Acreditem, alegando que eu invadi a terra dos sem terras. Olha que maravilha. É uma piada, não é? Olha que piada. Olha que piada. Os terroristas
roubadores de terra que não têm personalidade jurídica. Me pergunte, qual é a personalidade jurídica do MST? É uma associação? Terrorismo. É uma fundação? Tem CNPJ? Não tem. Porque quem quer se esconder do arrepio da lei não quer ter formalidade. Quantos anos estão perambulando aí, fazendo banditismo pra cima e pra baixo? Cadê o pessoal do agro aqui? Levanta a mão. Tem alguém do agro aqui? Cadê o pessoal do agro? Lá no fundo. Por favor, gente, abra esse corredor aqui. Olhe bem para aquelas pessoas ali. É esse setor tão perseguido, tão demonizado, tão crucificado por esse atual governo e pela essa atual estrutura de poder, que faz a função social mais importante que esses canalhas que usam muito discurso não faz 1%, que é alimentar o pobre, a classe média, o rico e o quarto do mundo. É esse setor ali, ó, que quando o PT e o Satanás querem roubar minha voz, por favor. O agro brasileiro! São eles. Produz a cachaça, o cachaceiro também fala mal. Eu já vou concluir que o nosso presidente do nosso partido, João Roma, está a caminho, o capitão Alvin também. Está chegando aqui. Eu quero dizer a vocês, gente, para finalizar, que essa batalha, não espere primeiro que venham ações lá de cima, de nós políticos. Nós somos um carro que anda com o combustível de vocês. Se a base é aqui embaixo não nos empurrar, não nos dar confiança, não segurar nas nossas mãos, não interceder diariamente, porque a guerra, acima de tudo, é espiritual, é uma luta do bem contra o mal, é de uma gênese que teve a sua origem filosófica. Tem como referência Lúcifer, que segundo eles foi o primeiro revolucionário da história, e do outro lado o espectro que nós militamos e defendemos, que tem como parâmetro e base tudo nas escrituras sagradas: a noção de liberdade, a noção de propriedade, a noção de família, de amor ao próximo, de caridade, coisas que o adversário usa como discurso, mas na prática faz totalmente ao contrário. Viva a memória de criação! Viva o nosso Brasil! E viva a nossa Bahia! Brasil acima de tudo! E Deus acima de todos! Muito obrigado!